Ultimamente, esses últimos dias aí tô sendo tá muito pegado, porque aumentou minha demanda lá no trabalho e hoje eu que me dei folga. Eu falei, hoje eu vou ficar em casa para resolver minhas coisas. Porque se eu deixar. Que agora eu tô tendo que trabalhar praticamente todo dia. Aham. Só algumas vezes no final de semana que eu tô em casa. Aí tá muito demanda. E bater o horário com o de vocês aí, mais ainda, entendeu? Ah, sim. Aí, no caso, hoje você está de folga. Hoje eu me dei folga. Hoje eu falei, é porque eu tô fazendo assim um levantamento de inventário para a BP. Ah, Aí tem entendi. levantamento, ver parte de serial numbers, um monte de coisa. E ainda tô tendo que fazer os desenhos, né? Consertar os desenhos, tipo as build das Aham, coisas. entendi. Aí tô fazendo isso. Aí tenho que fazer o trabalho que eu já faço mesmo dos barcos. Caramba, aí tô bem Caraca. pegada. É você tá... Então vamos lá, para começar aí, se apresenta aí. Quem é a Márcia? Ih, caramba. Deixa eu ensaiar primeiro. Você quer que eu fale o quê? Fala quem é você, a Márcia, de onde você é, que parte do Brasil. Tá. Então Agora vai ser tá. uma entrevista, igual o Jô Soares. Então tá, deixa eu falar um pouco, né, de mim. Então, meu nome é Márcia, eu tenho 36 anos, sou engenheira, eletricista e técnica em eletrotécnica e também operadora de petróleo na parte profissional. Eu trabalhei na Petrobras 6 anos e 4 anos na Enel, né, que agora é Enel, né, que era a antiga Ampla, na parte de elétrica. E na Petrobras eu era concursada. Aí quando depois de uns quase 4 anos de Petrobras, eu comecei a perceber que eu queria galgar outros objetivos. Mesmo concursada, eu tive interesse de sair. Só que como pessoas da família mesmo aconselharam, não sai agora. Fui esperando até sair um PIDV. Quando saiu o Aham. PIDV, eu não pensei duas vezes. Eu fui uma das primeiras a assinar. Aí saí no PIDV, a princípio foi estudar para concursos, mas depois de um ano eu percebi que não era a minha praia, o concurso público, porque devido aos problemas de corrupção no Brasil, eu vi que não ia ser uma coisa legal para mim e não ia mudar em nada o que já tinha na Petrobras, que é você ficar engessado no mesmo lugar. Aí eu tentei a questão do intercâmbio para pegar o inglês e Aham. ter uma experiência diferente. Então, no caso, quando você começou a ver assim, quando você começou a perceber que você estava querendo sair da Petrobras, tu já tinha, tipo, lá atrás, no fundo da sua mente, já esse interesse, essa vontade aí de viajar, de conhecer novos lugares, até para poder aprimorar a questão do inglês. Sim, sempre. Porque assim, eu fiz um intercâmbio de um mês e meio nos Estados Unidos. E eu pude ter uma experiênciazinha curta de que é viver aí fora, um país que tem as coisas mais Aham, organizadas. Então, assim, eu já sabia que o Brasil, para mim, já. Eu olhava assim, e também por experiência de amigos, falei, não quero ficar no Brasil o resto da minha vida, não. Mas a princípio, o meu objetivo era o Canadá. Eu fiquei aham. muito impressionada com o Canadá. Inclusive, na época, eu estava muito tendenciosa a quase assinar uma demissão para ir para o Canadá. Mas eu não tinha nada, só estava indo mesmo para estudar. Aí eu fiquei meio receosa e depois foi logo um período que eu conheci meu esposo, aí eu fiquei meio me segurando na Petrobras ainda. Foi quando saiu o PDV, eu falei, agora eu vou sair. Então pensei duas vezes, porque assim, a empresa é muito boa, a Petrobras me deu todo o conhecimento que eu tenho na parte de petróleo e conhecimento de skills que as pessoas têm de uma empresa grande. Mas assim, era um trabalho que eu sabia que ia ficar engessada, não ia mudar muito. Aham, Sempre de vontade do idioma, porque o inglês assim abre muitas portas e verdade, contato com outras pessoas do mundo todo. Então, assim, eu sabia que não ia ficar ali a vida inteira, mas tive que ficar verdade. um tempo. Eu vou voltar nessa questão do inglês, mas em termos de quando você começou a pensar você falou que você tinha vontade de ir para o Canadá, só que aí acabou que você não foi para o Canadá. O que que fez você mudar, ter essa mudança de ideia de não ir para o Canadá e acabar chegando na Nova Zelândia? O que que te levou de um extremo para o outro?
extremos completamente diferentes. Verdade. Então, o Canadá, é assim, eu só não fui mesmo porque na época eu não tinha nada no Canadá, eu só ia estudar. E assim, quando eu comecei a pesquisar, eu vi que também não era tão fácil você chegar, juntar só as roupas e se mudar. Aí ficava sempre receosa, e pela questão de ser uma funcionária, né, concursada. Aí eu ficava sempre nesse embate, acho que eu não vou não. Mas quando eu saí da Petrobras e não tinha mais nada que me prendia, vamos dizer, profissionalmente no Brasil, eu comecei a pesquisar de novo o Canadá. E o Canadá, aparentemente, parecia mais difícil de conseguir trabalho, de qualquer coisa, e pela questão do clima. Para mim, assim, foi o que mais bateu a martelo, o clima. Aí eu decidi vir para Nova Zelândia para estudar, mas assim, eu não tinha pretensão a princípio de migrar. Aham. Foi uma questão só de estudar mesmo e tentar ver uma experiência diferente. Era um país bonito, que eu já tinha visto muitas reportagens de coisas de natureza, de hiking, de trilhas que eu gosto. Então foi por isso. E o clima, assim, principalmente foi o clima. Ah, entendi. Eu Eu também decidi. tinha, o meu sonho de criança era ir para o Canadá também. Eu até lembro, a época que eu estava trabalhando nesse ramo ainda de petrolífico, né? Em estaleiros. Eu conheci um filipino que ele morou no Canadá, na cidade não, né? Na província de Alberta. Não sei se você já ouviu falar. Eu até Já, pesquisei e me interessei muito por Alberta porque o forte dela é o ramo de petróleo também. Para quem é desse nosso ramo aí do óleo e gás aí, Alberta é o lugar ideal. Então eu fiquei fascinado. Só que Alberta também é um dos lugares mais frios do Canadá. Então já começou a me bloquear nesse sentido. Mas eu não perdi esse desejo, esse sonho de ir para o Canadá, não. Aí, beleza, chegou no Nova Zelândia, aí, tipo, do dia que você chegou aí até o dia de hoje, o que você falaria, assim, que tem de prós e contras comparando Nova Zelândia com o Brasil, em questão também, não só de qualidade de vida, mas também na sua área de trabalho? então, desde quando eu cheguei, eu comecei estudando, aí eu trabalhava fazendo como estudante, né? Trabalhei em restaurante para crescer o inglês, porque na verdade eu cheguei aqui achando que eu falava alguma coisa de inglês, mas eu não sabia nada. O nível no Brasil que foi assim, também eu estudei em 2006 no WhatsApp. Aham, Então, assim, não era foi um ano de curso e fiquei assim, fiz esse intercâmbio lá nos Estados Unidos, um mês e meio, mas assim, eu não dava prosseguimento ao meu estudo. Então, meu inglês era um nível intermediário para low, entendeu? Assim, aham. para baixo. Então, assim, eu comecei a estudar muito inglês nesses 6 meses de curso, nós fechamos 6 meses de curso, estudei muito inglês, eu trabalhei em restaurante para melhorar meu inglês e aplicando currículos. Aí, na área de petróleo aqui tem muitas vagas, tinha muitas vagas, agora deu uma segurada, mas tinha muitas vagas para minha área, só que nunca me chamavam, nunca me chamavam. Aí, quando aconteceu, uma pessoa postou no Facebook, uma brasileira, falando que a empresa do esposo dela estava precisando de alguma pessoa na área de petróleo. Eu olhei a vaga e era igualzinha à área que eu já trabalhava na Petrobras. Caraca. Aí eu botei o currículo. Só que eles queriam alguém com visto. Aí o que aconteceu? Eu expliquei que eu não tinha visto, mas eu estava com pretensão de estudar, quer dizer, meu esposo estudar e eu teria o visto de trabalho aberto. A gente estava planejando, porque a gente gostou muito da Nova Zelândia e sabia que o Brasil estava muito ruim, aí pensamos, vamos voltar agora não, vamos ficar mais um pouco, vamos estudar. Aí a gente ia aplicar aquele visto tipo level 8, que ele ia estudar e eu ia ter o visto de trabalho. Aham, Então eu conversei com ele, falei, já estou praticamente com o meu visto aqui aberto, o meu esposo já tinha feito até a prova de nivelamento do curso. A gente estava tudo certo. Aí ele falou assim, se você vai ter o visto aberto, então a gente vai querer. Aí quando eu pensei assim, eu comecei também a aplicar para outras vagas, começaram a aparecer outras empresas interessadas no meu currículo. Aí eu fiquei pensando assim, porque a vaga não era em Auckland, era em Tauranga primeiro. Tauranga, né? Tauranga, aham. que o pessoal chama. Aí eu fiquei pensando, poxa, se eu tiver a vaga, o visto aberto, eu posso tentar em outros lugares. Eu não vou precisar me mudar para outro lugar para arrumar um emprego. Com visto aberto, eu tento em outros lugares, porque minha pretensão era ficar em Auckland. Aí eu falei para ele, não vou querer não. Eu vou desistir porque eu vou tentar outras coisas. Aí ele, por que você não quer? Aí eu falei assim, por causa que eu vou ter que estudar e assim, eu vou primeiro tentar outras oportunidades aqui.
quer dizer, eu já vou ter o visto e eu posso tentar aqui a oportunidade. Aí ele falou, mas você vai ter que estudar, né? Você vai ter que pagar o curso. Eu falei, claro. Aí ele falou, e se eu te der o visto? Você fica? Porque eu gostei muito do seu currículo. E ele já tinha pego meu currículo há um tempo atrás, para você Aham, ter coincidência. Ele aham, pegou meu currículo, eu aplicando sozinha. Só que ele falou que ele olhou meu currículo e falou: caramba, ela é perfeita para vaga, mas ela não vai ter o inglês. Porque eu já tinha aham, colocado que o inglês estava meio básico. aham, Aí ele foi e falou: ah, agora ela tem condições de pegar a vaga. Aí ele me ofereceu o visto e me ofereceu e fiz a entrevista, claro, com ele, que era falava português, mas aí eu fiz a entrevista com a gerente técnica em inglês, aí passei. Aí eles me deram um visto. Aí foi, só que na hora de pegar a vaga em Tauranga era uma vaga com menos horas de trabalho e a imigração não daria visto. Aí aham. ele falou: ah, a gente tem uma vaga em Nelson, você quer? Nelson é legal, isso e aquilo. Aí eu falei: ah, claro, eu vou, porque assim, na princípio eu queria o visto, eu não estava preocupada em um lugar. Aham, Aí eu peguei a vaga em Nelson, aí tô aqui até hoje. 2 anos fazendo um trabalho nessa empresa, uma empresa suíça que presta serviço para a área de petróleo, mas na verdade, eu trabalho para a BP, aham, principalmente, uma inglesa, e eu trabalho para a Zed Energy, que é uma empresa que é a empresa de petróleo daqui, que é a Mobil, que é a antiga Mobil. aham. Sim, eu trabalho para grandes empresas de petróleo, mas como prestadora de serviço. Então, meu trabalho é bem diferente do que eu fazia. Trabalhando na área de petróleo, eu trabalhava na parte de produção de petróleo, parte de tratamento de água produzida. Aqui eu trabalho com abastecimento de barcos de petróleo, com petróleo, barcos de pesca e descarregamento de petróleo, e trabalho e faço serviços de petróleo no terminal, né? Que é um trabalho diferente do que era na plataforma. Aham. Ah, entendi. Aí, Então, assim, mas tipo, o conhecimento que você já tinha daqui já foi o suficiente para suprir a demanda da vaga de trabalho que você está exercendo aí, né? suficiente. Inclusive, meu conhecimento técnico é muito mais avançado do que o conhecimento daqui. Aham, O que foi para mim desafiador mesmo foi o idioma, aham, porque eu tinha muito accent e falava pelo rádio e eles não entendiam. Falo pelo rádio, né? Eles não aham. tinham muita dificuldade de me entender. Então, eu demorei muito para pegar o inglês deles aqui, né? Que é o inglês Aham, diferenciado do inglês verdade. americano. E assim, hoje estou muito avançada, só Aham, que a empresa realmente, assim, hoje eu estou fazendo um trabalho praticamente de engenheiro, só aham, que meu cargo ainda é como técnico, porque assim, eu acredito que seja por questões de no momento estar aqui em Nelson, eu preciso, a vaga que eu tenho é essa aqui, mas se eu entendi. pegar meu visto de residência, eu tenho uma chance de tipo, mudar para outra cidade, porque aqui não tem vaga de engenheiro. Eu estou fazendo um trabalho de engenheiro para as empresas, mas não tem a vaga de engenheiro dentro da minha Aham, empresa. Aí, assim, eu não sei o que vai ser futuramente, entendeu? Mas, assim, a área de petróleo tem bastante vaga aqui. Agora, é questão de você ter a experiência que eles querem naquele momento, né? verdade. É, A até pessoa tem. para a Ilha Norte, a área de petróleo é bem maior do que na Ilha Sul, né? Não, a Bem, área bem de maior. petróleo é na Ilha Norte, é Isso, num Ilha lugar Norte. chamado Taranaki, que é uma parte que tem Isso, muita vaga de Paraná. petróleo. Aqui, assim, eu faço assim um pontinho do que é a área do petróleo. Mas o petróleo mesmo, produção, exploração, tudo é em Taranaki. Aqui é só mesmo esse trabalho que eu faço, que é terminal e barcos, que é um pouco do petróleo, mas na verdade mesmo é uma coisa muito singela em relação ao conhecimento técnico de área de produção, de petróleo, essas coisas. Então, Sim. assim, o desafio mais foi mais assim, foi mais a questão do inglês. Tanto que hoje, com esse trabalho da BP, o gerentão lá da BP veio aqui em Nelson, falou assim: ah, a gente estava precisando de mão de obra técnica que conheça, porque você tem que conhecer bastante a parte de equipamentos. E eles Aham. não tinham, então eles já estavam esperando alguém chegar aqui com bastante tempo para fazer esse trabalho. E agora que eu estou podendo fazer o desenho, tem que conhecer bastante de tipo de válvula, tipo de equipamento que é, bombas, essas coisas. Coisa que eu já tinha já na plataforma, né? Aí aqui eu tô podendo fazer um pouco mais agora. Mas o trabalho que eu fazia no começo aqui era mais só abastecimento de barco e descarregamento de petróleo. Então, Aham. avaliação de qualidade de petróleo, essas coisas que era um pouco parecido com o trabalho da Petrobras lá, mas é bem menos técnico do que na Ah, sim, com Petrobras. certeza. É, você falou que você primeiro começou a trabalhar em restaurantes e tal, até para você
e pegando essa questão do inglês e tudo mais. Tem um vídeo anterior que eu gravei falando sobre essa questão de conseguir trabalho mesmo sem inglês. Aí eu usei esses trabalhos mais braçais, né? Trabalhar em restaurante, ou trabalhar na horticultura, na colheita de frutas e tudo mais. Você precisa do inglês, mas não é tão exigente. Você que já é da área técnica, você consegue dizer, você, claro que você consegue, mas assim, uma forma mais exemplificando de uma forma mais clara. Quando a pessoa vai para trabalhar na área técnica, se ela não tiver um inglês de certa forma razoável, tanto para entender e se comunicar, ela consegue arrumar um trabalho? Assim, eu falo que aqui, quando eu cheguei, eu praticamente falava bem pouco, mas eu entendia bastante. Porque assim, como você está você vai chegar num lugar, você vai estar recebendo orientações de alguém. Você, no Aham, mínimo, entender bem, porque você vai ter que ouvir e ele vai ter que repetir. E como eu já tinha um pouco de noção, eles falavam e associavam a palavra, mas tem que ter um nível assim, básico. Um básico que eu falo de conhecimento da sua área em claro. inglês. Porque assim, ele vai falar aquela orientação. Se você não souber a palavra técnica para aquilo, aquela informação ali, ele vai falar e você não vai entender nada. Então não é um inglês assim, o que eu posso comer, o que eu posso beber, o que Aham, eu vou comprar. Não é o inglês, você tem que ter a verdade. noção do inglês da sua área. Vou trabalhar com petróleo, então tem que ter uma noção básica do inglês da sua área, porque tanto que na hora que eu fiz a entrevista, ela fez perguntas do que eu sabia. E eu tinha que falar dentro do inglês técnico, que era da minha área. Eu não ia falar assim, que eu sei comprar isso, que eu sei comprar aquilo. Inglês é aquele inglês básico, que você está viajando, que você está chegando em Aham, algum lugar. Tem que ter uma noção de um inglês. A estrutura gramatical vai ser sempre a mesma, você tem que ter o vocabulário. Então, se a pessoa, às vezes, ela tem um conhecimento de, vamos dizer, só de básico, de present and past tense, ela vai saber falar o aham, básico, mas ela tem que ter o vocabulário para exatamente, conectar as frases e se exatamente, comunicar. E entender o que eles falam, porque o inglês daqui é diferente do inglês de fora, de outro verdade. lugar. Eu costumo falar que aqui o pessoal aprende o inglês mais voltado para o lado americano, né? Que o sotaque, de certo, quando a gente ouve, acaba entendendo de uma forma mais fácil. Aí é voltado mais para o britânico, mas ainda entra o jeito deles falar específico, né? Com as gírias e tudo mais, então ainda aí complica ainda mais, né? Isso, essa questão de entender, essa questão do ter uma noção, quando você trabalha na área técnica, ter uma noção do linguajar e de algumas palavras e tudo mais. Tipo, a minha área não era manutenção, mas na empresa que eu trabalhava eu fazia manutenção mecânica. Meu ramo era montagem. Então, eu acabei aprendendo muito coisas da área de manutenção mecânica. Só que tinha várias palavras que eu sabia falar em inglês, mas não sabia como é que era em português. Aí, às vezes, o Zezinho falava, ih, cara, fez o que esse final de semana? Aí eu ia explicar para ele, mas eu tinha que explicar em inglês, porque em português eu não sabia qual era a palavra. É a mesma Porque eu coisa tinha, agora. porque eu tinha Não aprendido sei só as a falar palavras em inglês. português. Agora eu só sei as palavras em inglês. Aí agora vou falar assim, caramba, com essa palavra, entendeu? Mas assim, um conselho que eu dou para qualquer pessoa que está chegando, se ela não tem um inglês, mesmo que ela tenha muita condição de ficar sem trabalhar, é trabalhar. Você tem que trabalhar. O curso de inglês, ele vai te dar aquela informação gramatical e básica, porque você vai conversar assuntos. Clima. Como é que tá a política? Mas não é esse assunto que você vai conversar no seu trabalho para desenvolver o trabalho. Você vai conversar o assunto técnico. Então, o curso, ele vai te dar a forma, assim, um vocabulário abrangente do dia a dia, para você conversar com as pessoas. E informação gramatical, mas a essência do trabalho, você entender eles, você conseguir pelo menos começar a desenrolar o seu inglês é no dia a dia do trabalho. Se você não trabalhar e ficar só no cursinho, você não vai desenvolver. E você tem que tentar trabalhar com pessoas nativas daqui. Porque mesmo que você trabalhe com outros estrangeiros que falam inglês, eles não falam como o pessoal daqui. Eles Verdade, falam muito rápido, eles têm as gírias daqui. E assim, você vai ter a entonação de voz das pessoas daqui. Porque hoje eu já consigo assim, nem ouvir a coisa toda, eu já sei o que eles estão falando. Porque eu peguei isso. Então, assim,
Inclusive, quando esse gerente que me contratou viu que eu trabalhei em restaurante, isso foi uma coisa positiva para mim. Que ele viu assim, caramba, você então é determinada para você querer seus objetivos, que você saiu pegando até um trabalho que não é um trabalho Aham, técnico, você saiu pegando um trabalho que poderia ser menosprezado por outros, você não teve medo, então isso foi muito bom. Então, assim, isso foi muito bom para mim. E você ter essa experiência daqui, porque assim, o que eles vão querer saber, na princípio, além do seu currículo, é saber se você é uma pessoa confiável para você trabalhar nos lugares. Se você é uma pessoa que você é um bom profissional, se você é responsável. Então, isso você pode desenvolver, pode mostrar em qualquer emprego que você tiver. verdade, Mesmo que você for um faxineiro, se você for uma verdade, pessoa responsável, uma pessoa honesta, uma pessoa dedicada, mesmo um faxineiro, como você vai conseguir demonstrar isso. Então, verdade. essas qualidades como profissional, eu consegui demonstrar na cozinha de um restaurante. Então, já peguei a minha primeira experiência aqui. Então, eu acho que é um primordial as pessoas tirar todos esses preconceitos que saem do Brasil, porque assim, na verdade, eu trabalhei porque eu precisava pegar o inglês, não porque eu precisava financeiramente. Aham. E foi uma coisa muito boa para mim, tanto para mim como meu esposo. Então, assim, a gente decolou na nossa oportunidade aqui porque a gente colou com nativo. Fomos trabalhar, só tinha nativo, não tinha nenhum estrangeiro. Então a gente pegou o inglês mesmo e hoje eu só tenho nativos também trabalhando comigo. Então cada dia que passa, meu inglês está melhorando mais ainda. Trabalhar com gente do seu mesmo idioma, você não vai aprender inglês, Verdade, você não vai crescer, entendeu? Porque você vai falar o seu idioma, você não vai falar o inglês. E verdade. assim, E falar. você acaba se acomodando, né? Se você ficar perto só de pessoas que falam a mesma língua que você acaba se acomodando e fica naquela zona de conforto e acaba não evoluindo, né? Não acaba evoluindo. E assim, a questão que você tem que colocar na cabeça é o seguinte: você está vindo para um país de língua inglesa, você tem que se comunicar em inglês, você tem que aprender para sua sobrevivência. Porque você fica doente, você tem que ir no médico, você tem que falar inglês, você tem que resolver seus problemas no banco em inglês. Você não pode viver com pessoas igual uma bengala te ajudando para tudo. Nenhuma pessoa vai te ajudar. E tudo que brasileiro for fazer aqui, a maioria vão te cobrar. Então você tem que pensar o quê? Caramba, eu estou num país de língua inglesa, eu tenho que falar a língua inglesa. Entendeu? Mesmo que seja difícil. Eu muitas vezes eu chorava. Eu ligava para as pessoas assim para resolver problemas, chorava porque eu não entendia nada. As pessoas miravam as costas para mim. Eu queria desistir, eu queria ir embora. Foram várias frustrações, mas hoje, depois de 2 anos, eu passei dessa fase, mas é uma fase que todo mundo que vem, que não tem o inglês, vai passar. Mesmo nativo do inglês vem para cá e passa sufoco, porque eu conheço americanos e passam sufoco aqui, porque é muito difícil o inglês deles aqui, Verdade. assim, em relação ao inglês americano, que, gente, o inglês americano ele é delicioso de ouvir. Maravilhoso. O inglês americano, o inglês canadense, super claro, eles conversam tranquilo, mas aqui o pessoal tem um inglês super diferente. E o Verdade. Ah, australiano, na empresa que eu estava, tinha um britânico mais indo pro lado lá da Escócia lá. Ele falou que quando ele chegou aí, o Kiwi não conseguia entender ele, pô. Ele falava as coisas, o Kiwi, e tipo assim, aí é mais voltado pro britânico, né? E não conseguia entender o sotaque dele. E, tipo, eu também já passei por vários perrengues aí por causa do negócio de não conseguir entender os caras. Quando eu entrei na empresa que tinha que fazer esses treinamentos, o dia todo em inglês, né? Eu chegava em casa com a cabeça já pegando fogo, porque era só palestra, os caras falando, depois eu tinha que fazer prova ainda. Eu ficava, pô, como é que eu vou fazer essa prova, cara? Eu não entendi quase nada do que o cara tá falando. E cheio de giro, os caras falando cheio de giro e falando rápido pra caramba. E o caraca, tô perdido, que inglês é esse? uma coisa que eu falo, você tem que vir com muita vontade de vencer, com muita vontade de, assim, de ganhar, vir com aquele sangue nos olhos, como o pessoal fala. Tem que vir com, igual o pessoal fala, faca na caveira, tem que vir assim, tem que vir com muita vontade, tem que vir determinado a passar por cima de qualquer coisa, porque você vai enfrentar muitas barreiras, porque a gente é latino, as pessoas já olham para você que você é um ferrado, elas acham que você veio para cá morto de fome e não tem nada no Brasil. Então, assim, você tem que mostrar por A mais B que você não é esse qualquer um que vem para cá. Então, você tem que estar com um bom pro lado profissional, uma boa cabeça, bom emocional, porque você vai passar por muitas coisas.
Mas depois de passar essa tempestade, vamos dizer, esse tsunami, você vai viver coisas muito boas que o país tem, que é a natureza, a qualidade de vida, as facilidades que você tem de comprar as coisas aqui, ter as coisas aqui, que uma pessoa que ganha um salário mínimo vai conseguir ter. E no Brasil, uma pessoa, vamos dizer, com um salário até muito bom, de repente não vai conseguir ter, Verdade, né? Porque o Brasil verdade. é um país muito caro. Na verdade, o Brasil é um país muito caro de se viver. Porque você paga muitas coisas mais caras que aqui, tipo seguros. Você paga, tem que morar num condomínio, porque é perigoso. Tudo no Brasil é muito caro. Roupa é caro, eletrônicos é muito caro, sapato é caro. Tudo para mim no É. Brasil é caro. O colégio aqui você não tem que pagar. Então, assim, se você for Na botar na verdade, ponta o custo-benefício acaba não compensa, né? Porque o que se ganha não é o suficiente para poder comprar as coisas que necessita, né? Até por causa das taxas e tudo mais. O salário, vamos dizer, de R$ 10.000 no Brasil, você não consegue viver praticamente direito com as coisas. Se você quiser ter, assim, uma roupa legal, uma casa legal, um Verdade, carro legal, você não consegue. verdade, Agora, aqui você consegue com um salário, sei lá, até um salário mínimo. Se você for uma pessoa econômica, você verdade. consegue, entendeu? Viver, assim, com um carrinho legal, ter uma roupinha legal, ter um eletrônico. Óbvio que você tem que ser econômico. Porque, assim, eu acho que o ponto negativo do país acho que é mais caro aqui a comida, que eu acho mais caro aqui, é questão de moradia, que é caro, A moradia é bastante cara. é bastante caro, e só, eu acho. Mas se você for botar na ponta do lápis, no Brasil tudo é caro, roupa é caro, Verdade, moradia também não é barato, verdade, comida também, se você for comer bem, porque assim, tudo que você come aqui é uma coisa de muita qualidade. Você vai comprar um legumes aqui, você compra um legume muito bom. Você não vê aquele legume amassado, aquela xepa para você comprar. Você compra tudo assim de verdade, qualidade. Você compra um verdade, iogurte, você compra aquele iogurte de qualidade, você come, é bem verdade. cremoso, né? Tudo que É, você tipo, compra aqui. eu tava fazendo comparação sobre a questão de aluguel, por exemplo, sem fazer conversão. Você pega aí uma casa que paga em torno de US$ 450 aí por semana aí, que vai dar aí os seus 1.450, 900, R$ 1.800 aí, US$ 1.800, né, por mês. Você pega uma casa de US$ 1.800 mensais aí, é uma casa top demais, né? Você pega um de 1.800 aqui no Brasil, não é tão assim. Se for falar a nível de Rio de Janeiro, então, uma casa de R$ 1.800 não é aquela casa top, top, igual a gente encontra aí. Não, eu não, assim, não dá para comparar, não dá para Verdade, comparar, porque realmente o dinheiro daqui é mais valorizado que daí, né? Então, verdade, assim, R$ 1.800 não quer dizer, não é igual US$ 1.800. Tanto que, exatamente. por exemplo, se você for pensar num iPhone novo aí, o pessoal tá falando aí que tá na R$ 14.000. É, E aqui tá US$ 1.300, entendeu? Então, verdade. assim, a diferença é gritante. Eu acho que aqui você consegue trabalhar, ganhar o seu salário e consegue guardar e viver bem, curtir, passear. Porque, assim, eu penso pelo que eu trabalho. Eu trabalho 30 horas semanais, bem menos do que eu trabalhava na Petrobras. Mas se eu for botar em conta o que eu faço hoje com o meu salário, o que eu faço com o salário que eu fazia com o salário da Petrobras, eu tenho muito mais vantagem hoje, pela quantidade de trabalho e de salário mesmo. E eu Sim, consigo sim. fazer um monte de coisa que quando eu ganhava na Petrobras um salário muito bom, embarcada, eu não conseguia, assim, fazer como eu faço hoje. É óbvio que eu tenho minhas restrições de gastos aqui, eu tenho. Mas eu também tinha no Brasil. Eu não fazia tudo no Brasil, entendeu? Relacionado a essa questão de comparando você na Petrobras aqui e você aí no seu trabalho também no ramo petrolífero, questão de disponibilidade de ir e vir, qualidade de vida voltado para o seu trabalho. Você consegue viver melhor aí do que você vivia aqui? Em relação ao meu trabalho, eu não vou poder comparar muito o meu trabalho hoje, que meu trabalho é um trabalho que eu estou trabalhando, tipo assim, on call. Eu fico Aham, à disposição da empresa. Então, isso para mim, e eu não ganho para isso. É uma questão que, tipo assim, é um ônus, né? Que eu tive com esse trabalho. Porque, na verdade, quando eu assinei o contrato, eu não sabia que era, tipo, on call.
Só que como eu queria pegar o visto, então sabe aquela coisa? Você Aham, acaba perdendo para ganhar outra coisa. Mas observando o trabalho das pessoas aqui que trabalham nessas empresas de petróleo, vamos dizer que na verdade, o meu trabalho ainda é bem ralé em relação ao trabalho do petróleo aqui, o salário, as oportunidades, porque a minha empresa, como dizer, como toda prestadora de serviço, né? É aham, o peão. Eu, na verdade, aqui eu sou o peão. aham, Mas se for comparar uma vida de um funcionário Petrobras, que é um funcionário top, com aham. um funcionário top aqui, a qualidade de vida é gritante, muito boa a qualidade de vida aqui, porque eu vejo que os caras entram 8 horas, saem 3h30, um trabalho super tranquilo, assim, que tem muita flexibilidade, conversa, o ambiente é super, caramba. O gerente, apesar de eu não ser da empresa, me tratam muito bem. Do nada, 10 horas da manhã, eles chamam, vamos comer um bolo, vamos tomar um café, o pessoal para. É, assim, eu não vejo. Eles, pelo contrário, eles falam sempre pra mim, slow down, porque assim, eu sou muito agitada, quero fazer logo, quero trabalhar, quero terminar logo. E eles, Márcia, calma, take your time. Sempre eles falam isso. Por quê? Para eu ficar tranquila, para eu desacelerar. Aqui o trabalho, a qualidade de vida é gritante, é muito boa. Verdade. Não tem nem comparação. Eu fico pensando assim, gente, eu não tenho condições mais de trabalhar no Brasil, porque aqui É outro você nível. vê, é outro nível, as pessoas super tranquilas, quer chegar em casa, quer ter tempo com a sua família, vai chegar em Verdade. casa bem, não vai chegar em casa esbaforido para ver a família, pegando horas de trânsito. Isso é Então uma coisa aqui que eu observei bastante. Aí, até a parte dos homens, são muito apegados à família, estão sempre querendo estar em família, sair com os filhos, ter o final de semana livre para eles poderem sair. Isso aí foi uma coisa que eu observei bastante. Eles são muito apegados a essa questão da qualidade de vida, essa vida outdoor que eles falam, né? Vida fora de casa, né? No campo, saindo para passear, para pescar, ter tempo de lazer com a exatamente. família. E tipo, Eles aqui, curtem demais. por mais que a gente queira, a gente acaba não conseguindo, né? Porque muitas das vezes o trabalho é longe de casa, a gente perde muito tempo no trânsito. Não que aí não tenha, né? Mas não se compara com o nosso aqui. De repente, se Nossa, for indo para Auckland ou de repente para Hamilton, que são cidades mais industriais, acaba pegando um trânsito maior. Mas falando de Nelson aí, tu não perde quase tempo nenhum no trânsito. Quando eu perdia tempo no trânsito, era tipo 15 minutos. exatamente. E assim, o bom é que eles sempre falam assim, gente, já tá na hora de ir embora. Tipo assim, às vezes eu quero até Verdade, ficar mais, mas o chefe tá verdade. falando pra eu ir embora, eu vou embora, né? Mas, assim, a qualidade de vida, e aqui parece assim, que existe muita, a expressão que eu sinto, pelo menos na área do petróleo, que eu tenho muita oportunidade. Aqui, assim, se eu não fizer nada para evoluir na empresa, eu já tenho uma vaga, assim, muito boa já me esperando, que é uma vaga que eles até brincam comigo, você vai ser a futura gerente, porque Aham, realmente é uma vaga que eles me oferecem, é a vaga que eles me prometem aham, futuramente, a empresa que aham. eu trabalho. Só que também, se eu não quiser ficar nessa empresa do que eu trabalho, cara, eu tenho muitas oportunidades aqui. Aqui, tipo assim, assim, se eu fizer corpo mole, eu tenho vaga. Se eu trabalhar um pouco mais, aí que eu tenho muitas vagas mesmo. Então, assim, aqui você parece que você tropeça em emprego. No Brasil, parece que você está se esfaqueando os outros para ter um emprego. Então, Verdade. assim, essa diferença para mim é gritante. Assim, É, aqui eu não sinto nego passando assim a perna para para ficar na tua vaga, sabe? Querendo te botar em mais lençóis. Pelo contrário, eu acho que o pessoal aqui até te protege quando tu faz uma coisa assim. O pessoal fala assim pra mim: deixa isso quieto, não fala nada, não sei o quê. Tipo assim, eu falo: não, gente, tem que falar. É minha cultura no Brasil, a gente fala. Assim, não que tá sendo. Não assim, uma coisa de incidente, nada disso. Mas assim, uma situação às vezes chata que acontece com outro colega. O pessoal, aham. deixa pra lá, isso aí não tem nada demais, vamos deixar pra lá. Eu acho que eles até passam muito mão na cabeça das pessoas aqui, né? Mas é a cultura. No Brasil, não. Você já tem aquela coisa de, ai, vou falar logo o que está acontecendo, vou mostrar logo o Não, erro. até porque aqui a nossa população é muito maior, né? Então tem mais pessoas ou mais profissionais do que vaga de trabalho, né? Aí como a demanda é muito mais alta, não tem vaga de trabalho. Até mesmo durante essa pandemia eu estava vendo as notícias, tanto aí quanto na Austrália, que eles já estão já desesperados porque está faltando um monte de obra, porque a grande maioria foi embora, porque eles também usam muito essa questão
daquele Work Holiday Visa, né? Que é para as pessoas que estão aí turistando e trabalhando, então eles perderam essa mão de obra, estão aí desesperados. Até a empresa que eu estava trabalhando, desde quando eu estava aí, eles estavam procurando profissional e ainda continuam procurando ainda. Muitas das empresas aí da área técnica estão sempre precisando de mão de obra, porque não tem, eles têm mais vaga de trabalho do que profissional, né? Então acaba porque eles querem reter o profissional do máximo possível. Tipo, coisa que eu ficava, para mim era diferente. O dono da empresa, quando ele fazia reunião, ele reunia todo mundo da empresa e ele perguntava o que a gente pode fazer para fazer com que vocês permaneçam na empresa. O que a gente pode fazer para poder ser atrativo para que outros funcionários venham querer vir para a empresa. Eu nunca ouvi isso aqui. Exatamente. Não, aqui aonde eu trabalho, é porque eu ainda não tenho visto de residente. Mas assim, outro dia eu estava trabalhando, fazendo meu trabalho, aí o cara me deu assim um cartãozinho, ó, manda teu currículo. Eu tenho até o cartão dele aqui. Outras empresas, essa empresa mesmo, BP, eu já participei de processo seletivo, só que na ocasião outro um kiwi que pegou a vaga, mas assim, Aham. até hoje o gerente é doido que eu trabalho lá com ele. Toda oportunidade que tem, ele me bota para trabalhar lá. Então, assim, eu sinto que se eu tiver meu visto de residente, eu vou ter muitas oportunidades, sabe? E é só continuar fazendo o que eu faço, que é seguindo o meu trabalho com ética e responsabilidade, fazendo certinho, eu tenho muitas oportunidades aqui. Então, assim, é uma coisa que eu reflito muito, que eu sei que se eu for pro Brasil, que às vezes me bate muita vontade, saudade da família, pela família mesmo, não pelo lugar. Que assim, eu não sinto mais falta do Brasil, lugar. Eu sinto falta das pessoas e da minha família, que eu sinto assim muita falta às vezes. Então, assim, quando eu penso em voltar, mas penso em todas as questões de profissionais aí, eu fico muito assim, eu vou Você, ter que voltar pro zero de novo. algum colega de profissão aqui do Brasil, da Petrobras ou do ramo, já perguntou para você ou cogitou essa possibilidade de largar tudo aqui e ir para aí alguma vez? Sim, muitos colegas perguntaram. Inclusive, quando eu cheguei na empresa, estava ainda num boom, né, por causa de muita oportunidade. O gerente me perguntou se eu conhecia alguém, se eu poderia indicar alguém. Só que o pessoal ainda não estava. O pessoal no Brasil, assim, é aquilo, né? Aí já vai entrar em outro assunto. Só para fechar esse assunto, eu vou falar. Muitos colegas perguntaram, mas a questão é que a pessoa concursada vir para cá, ela tem que ter muito mesmo cabeça no lugar. Se é isso mesmo que ela quer, se ela está decidida a não morar mais no Brasil e Verdade, está decidida a saber se é isso que ela vai passar mesmo, que ela vai passar um perrengue e pode dar errado. Que é o meu verdade, caso, seu caso, foi um caso que deu certo. Mas a gente conhece muitas pessoas que voltam e não e que porque não deu certo, mesmo com currículos muito bons. Então, assim, é um pouco de sorte, assim, que vamos de falar que assim, foi para mim eu acredito muito em Deus, né? Mas verdade, assim, para mim foi Deus. com E certeza, quem não acredita em Deus vai falar que é verdade, sorte, mas para mim foi verdade. Deus, porque eu vejo muitas pessoas que vêm para cá com currículos muito bons, mas não ficam, porque não arrumam emprego na área. E às vezes são empregos que, por exemplo, ele é eletricista. Aqui tem muita vaga de eletricista, mas a pessoa às vezes não arruma. Verdade. Não, É, até tem algumas funções, né? Você citou até uma aí que é eletricista. A pessoa tem que pegar um certificado da Nova Zelândia para ele trabalhar como eletricista, hein? Solange, é o meu Eu caso. tava até conversando com um rapaz esses dias o sonho dele é ir para fora, mas ele tem vontade de ir para a Suíça, né? Aí ele é moleque novo ainda, eu falei, pô, cara, você é eletricista, pô, a Nova Zelândia é um país bom lá, tá sempre precisando de eletricista, só que você tem que chegar lá e tirar um certificado, mas é tipo, nada mais é do que você fazer uma prova mostrando que você já entende do que você está fazendo. Aí ficou até, de certa forma, interessado. Mas você acredita que muitos desses que acabam voltando, não muitos, né, mas alguns, de repente seria por falta de planejamento ou seria que não deu certo mesmo, porque não foi falta de sorte? Eu acho que é falta de planejamento dessas pessoas, porque assim, é uma coisa que eu já, aí eu vou entrar no outro assunto. Quando a gente decidiu vir para cá, foi aquilo que eu falei, eu não tinha nenhum vínculo profissional no Brasil mais forte, que eu poderia assim, caramba, o que eu vou perder aqui? Mas mesmo assim, eu tinha muita vontade de vir, eu acho que eu até largaria, porque assim,
Eu sempre soube que o Brasil, e sei que o Brasil, para voltar, para ser o Brasil bom, vai demorar muito. Eu acho que o Brasil, assim, ou você convive muito com essas mazelas e vive bem, quer dizer, não liga e vive bem, ou você vai ligar e vai sofrer. Então, assim, a questão de sair do Brasil, para mim, já era questão de saúde mesmo. Aham. Eu tava mal psicologicamente, mas assim, eu tinha base para sair do Brasil, porque a questão financeira pesa muito. Para você sair do Brasil, não é você pegar a mochila e falar, tô indo para fora, vamos mudar. Não é assim. Aqui você tem que ter um dinheiro para você começar. E algumas profissões você tem que ter o dinheiro para você começar, para você investir e pegar, vamos dizer, o reconhecimento daquela profissão para começar aqui. E para você chegar com esse dinheiro, você tem que ter dinheiro no Brasil, né? Então, assim, eu acho que as pessoas que não deram certo foi porque elas não vieram planejadas financeiramente, elas não se informaram muito, acreditaram em promessas de pessoas que, infelizmente, gente, tem que ter noção, muitos brasileiros que estão aqui fazem muita sacanagem com outros brasileiros que chegam aqui com necessidades. A gente mesmo foi sacaneado por pessoas, brasileiros aqui, entendeu? Então, pessoas que prometem visto, pessoas que prometem que vai pagar um salário e depois não paga. Então, assim, na segunda experiência que a gente teve, que foi uma experiência assim, foi de trabalhar um dia e o cara não querer pagar. Na Aham. época ele estava em Oakland. E um outro cara também falando que a gente ia para uma cidade trabalhar e falou que ia dar visto. Quando aconteceram essas duas experiências, a gente decidiu que a gente não queria mais trabalhar para brasileiro. Apesar que hoje meu esposo trabalha para um brasileiro e assim, até agora o cara foi super honesto com ele. Mas assim, meu esposo não tinha nada a perder, porque ele tem vista aberta, ele pode trabalhar onde ele quiser, então não tem problema. Mas assim, as pessoas têm que sair preparadas, tanto com Verdade. informação como financeiramente. E tá preparado assim, deu um erro, gente, tem que voltar, tem que estar preparado. Então assim, eu acho que as pessoas têm que vir com um plano A, B, C e assim, com o psicológico preparado, porque infelizmente a gente não sabe. Essa oportunidade que aconteceu comigo foi uma oportunidade que muitas pessoas não teve, não tiveram e voltaram, entendeu? Como você teve oportunidade, mas tem muitas pessoas que voltam. Eu conheço pessoas aqui que voltaram e o rapaz, por exemplo, ele era um engenheiro civil, tinha experiência, arrumou um visto. Aí acabou que, pelo que ele me passou, não sei se é verdade, a empresa dele faliu. Aí ele teve que arrumar outro trabalho, mas ele não arrumou. Aí ele teve que voltar. Então, assim, É verdade, complicado. existe, vamos dizer, a má sorte, né? Porque arrumar o visto, depois a empresa falir. Aí, assim, e eu conheço outras pessoas também que vieram. O rapaz tinha muito potencial aí de elétrica. Aí colou com um brasileiro aqui que tem uma empresa. Aí o cara não trabalhava com certificado, vamos dizer, trabalhava por debaixo dos panos. O cara da empresa não pagou, aí o cara ficou lá gastando dinheiro dele, dinheiro, quer dizer, o tempo dele na empresa do cara não recebeu e o pior, não aprendeu inglês. Aí que ele não arrumou mais nada, teve que voltar. Então, assim, É, eu acho que a pessoa tem que pesquisar um pouco também a vida, a reputação das empresas, porque tem muita sacanagem aqui, gente. Existe muita exploração, inclusive de kiwi mesmo. verdade. Tem kiwi que é tratante, entendeu? Que Ah, não isso é verdade. paga. Eu já ouvi Isso aí acontece tudo quanto é lugar. Ainda mais lugar. quanto maior for a cidade, mais propício isso aí acontecer. Isso daí em todo lugar do mundo. E aí também acontece. Exatamente. As pessoas têm que vir preparadas, como eu falei, financeiramente, porque aí deu um problema, você não recebeu, você tem o dinheiro para você ficar aqui. Aqui você não vai encontrar familiares seu para te ajudar na hora do aperto, que você vai falar, vamos mudar para casa de fulano, fulano vai me aceitar na casa dele. Não, aqui as pessoas não te conhecem e não vão te receber na tua casa. Pode ser que um coração bom vá fazer isso, mas é uma pessoa em 1 milhão. Não acredite em contos de fadas. As pessoas não vão te receber na sua casa, vão ficar te dando prato de comida. Não acredite nisso. Não venha preparado financeiramente, porque não é fácil. Não é fácil, gente. Você sabe como é que foi. Verdade. Pagar aluguel, ganhando dinheiro, pegando dinheiro do Brasil, convertendo para cá, ainda mais agora que o dólar acho que é 3,70. Tem que estar Verdade. preparado. Quando eu fui para aí, o dólar estava 2,40, 2,30, então estava uma maravilha. Agora, 3,70, tá bom daí para cá, né? Agora daqui para aí já fica É, pesado.
A Não, pessoa eu quer acho assim, viajar. e eu acho que a única coisa que a gente tem que enfatizar é isso, a questão de vir preparado financeiramente, planejado, pesquisar bastante a área, ver os sites de emprego daqui, ver o que, que as empresas pedem para a sua área, que é no Seek, no TradeMe, são empresas, depois você deve ter falado já desse Aham. site, pesquisar bastante dentro da sua área, o que, que as empresas aqui pedem e tentar já começar a se profissionalizar no Brasil e chegar preparado com o máximo de inglês que puder, porque aí você já não vai demorar tanto a arrumar alguma coisa. Porque mesmo você com inglês e com experiência, as empresas aqui também têm um processo seletivo mais lento. Você sabe como é que é. Não é assim. Às vezes demora até a empresa dar resposta, não sei o quê. Tipo, a minha demorou um mês. Mas eu já vi gente falando aqui que teve casos que ficou esperando 3 meses uma Sim, resposta. sim. Sim, Então, verdade. assim, tem que estar Verdade. preparado. Com certeza. Bom, já está perto de finalizar já esse bate-papo. Vou fazer uma última pergunta. Você falou que você sente falta das pessoas aqui do Brasil, mas, tipo assim, vontade de voltar para o Brasil, sentir falta do Brasil, não. Tem, além das pessoas, tem alguma coisa que você sente falta aqui do Brasil, que você chegou aí na Nova Zelândia aí, você, assim, pô, se tivesse isso aqui, ia estar perfeito para mim aqui na Nova Zelândia. Tem alguma coisa? O calor, um pouco de calor, porque um pouco de calor, tanto de clima e de calor humano. Eu acho assim, o que peca bastante aqui é as pessoas serem bem fechadas, assim, você fazer amizades aqui é bem difícil. Então, assim, eu vejo muitos brasileiros com depressão, muitos brasileiros muito problema de cabeça, assim, para baixo aqui. E muitos brasileiros que vivem muito mal psicologicamente, porque não se adaptaram à cultura aqui. Como eu já era uma pessoa que acostumei a viver embarcada, já estava acostumada a viver sozinha, sempre acostumei com isso, meu esposo também. Então, para mim, eu sou um tipo de pessoa assim, me incomoda, porque eu sou brasileira, eu gosto desse contato. Mas eu não morro e não vivo mal sem ter o contato. Aham, Então, assim, para mim é tranquilo. Agora, eu vejo muitas pessoas aqui que vivem bem mal psicologicamente por causa dessa falta de contato. E o clima, né? Porque, assim, vivi a vida inteira no Rio, 30 graus, 40. E aqui eu não tiro essas roupas de casaco, merino. Então, assim, eu acho que verdade, foi o primeiro ano de primeiro ano de inverno que eu sofri menos. Mas assim, eu nunca vou me adaptar com esse clima aqui. Eu sempre vou sentir falta do clima no Brasil, do calor, do vento no rosto, da praia. Apesar da gente morar aqui na praia, ela não é a mesma coisa. verdade. Mas não tem como ter tudo, né? Então, tirando a família, e o clima, eu acho que assim, nada assim me faria voltar pro Brasil. Estou muito bem aqui, satisfeita, o país assim, muito bom. Esse calor, falta mesmo essa coisa, o calor humano e do clima, né, um pouquinho, e minha família, porque eu fora isso, família, amigos, né, que eu falo, né? Ó, Fora show, isso, show. Você falou aí que você não, na verdade, não aconselharia, né, uma pessoa a largar tudo aí para ir aqui, para poder ir para aí. Uma pessoa de concursada, né? Principalmente. Que ela já tem uma certa sim. estabilidade. Não, assim, desculpa te cortar. Não é questão que eu não aconselharia, porque assim, eu acho que assim, sonho, cada um tem o seu, e se você quer muito aquilo, independente de você ter uma vida muito boa no Brasil, ou onde for, você quer aquele sonho, você vai sempre ficar com aquela coisa, poxa, eu não tentei meu sonho. Eu sou uma Sim, pessoa que eu gosto de buscar o meu sonho, porque eu não quero ser uma pessoa frustrada no futuro, que eu não tentei, que eu não busquei. Então, assim, eu não vou falar que eu não aconselho. Eu só estou falando assim, venha preparado psicologicamente, financeiramente e assim, com todo o know-how, estudar o que é o país, entendeu? Estudar o que é mudar de cultura, estudar o que é ficar preso longe da tua família. Porque assim, a questão não é só o dinheiro, a questão é você todo, né, psicológico, é você estar longe da tua família, é tudo isso. Então, assim, mas se você tem muito esse sonho, é por isso que eu tô falando, tem que ser um sonho, tem que ser uma vontade muito verdade, grande, porque aí você vai verdade, passar por cima de qualquer coisa. Se for verdade. só aquela coisa assim, eu quero postar na rede social que eu tô morando fora, só quero tirar uma ondinha na rede social, ostentar, não venha, porque não é assim. Não é um conto de fadas, é difícil e óbvio que toda decisão nossa tem ônus e bônus. Então você vai ter coisas muito boas que eu acho que pesa para mim mais aqui,
coisas boas do que coisas ruins, mas eu tô feliz aqui porque também foi meu sonho viver fora. Então tem que ser o sonho, que é o sonho você vai passar por tudo, né? E eu acho que assim, tá preparado se caso tiver que voltar. Ter o plano, né, de você voltando, o que que você faria? Porque aí você já tá meio que preparado se caso tiver que voltar. Você não vai estar tão perdido, né? Do que você não vir preparado para nada. Vir assim, vou tentar a sorte e vou ver, entendeu? É só por Aham. questão de você estar preparado. Preparado, você vai levar as coisas suave. Se não tiver preparado, não vai levar suave. Verdade. Eu ia te falar, pedir para você dar um conselho, mas você acabou de dar o conselho já para a pessoa que tem essa vontade, tem esse sonho aí de morar fora, independente do país que seja, se planejar, isso daí é a palavra-chave, né? Se planejar antes de ir, para não ter surpresa. Porque a pessoa se planejando, por mais que tenha alguma surpresa, ela já está meio que preparada para aquilo, né? Ela tem que se planejar dando certo, dando errado também, né? Eu acho que isso aí. Eu acho que a gente tem que preparar para o dano certo e para o dano errado. Primeira coisa, psicologicamente, estar preparado para muitos nãos, muitas frustrações e muitas portadas na cara. Saber que você vai estar começando do zero, do zero. Inclusive, você vai tirar um documento tipo seu CPF, do zero. Tudo do zero. Você não vai ter aquela vida que você tinha no Brasil. Você vai começar do zero em outro país. Então, saber que nada vai ser rápido, vai ser tudo de step by step. Vai ser devagar. Todo dia Verdade. você vai crescendo um pouquinho. Então, você tem que ser uma pessoa que você tem que ser paciente. Se você não tem essa paciência, comece a treinar. Aqui é tudo paciência. Porque, por exemplo, eu tive que andar passos para trás para chegar para estar no emprego que eu tenho. Até o gerente falou comigo: Poxa, você trabalhando como operadora? Não acredito. O gerente falando aqui para mim. Aham. Por quê? Porque o meu conhecimento em nível de técnico já era para estar como engenheira, mas infelizmente eu tive que pegar né, uma profissão Sim, mais abaixo para poder estar aqui. sim. Mas eu não me arrependo, que eu tô agora, tipo assim, eu tenho tranquilidade que eu sei que eu tô acompanhando o meu nível, não tô assim, sobrecarregando a minha Aham. cabeça. Não, Eu sim, tô com certeza. crescendo aos poucos. Não, Então, assim, tá isso é bom. bom até você pegar o jeito deles aí, né? De repente você Exatamente. chegasse já como gerente, você de repente poderia até se atropelar, porque até você se adequar com o jeito deles, de repente você não ia nem se enquadrar direito ao perfil, né? Você vindo já de baixo, você vai galgando e você vai se enquadrando melhor o perfil. Show de bola. Amigo. Poxa, muito obrigada. Espero que você também evolua mais e mais como pessoa, como, né, profissionalmente, mas como pessoa, porque não adianta você ter aquele conhecimento todo técnico, mas você Verdade, não ter evolução como pessoa, né, ser verdade, humano. E que verdade, você seja muito feliz aí no Brasil com sua verdade. família, né? E quem sabe futuramente estar aqui de novo com a gente, né? Tá aí, levando a Curtindo. família toda aí para poder passear, curtir aí. Nova Zelândia é um país encantador, realmente Verdade. assim. Eu acho que você sente falta daqui, não sente, não? Às vezes, quando bate uma saudade de dar uma curtida nas praias aí, os passeios aí no meio da floresta. Aí eu fico imaginando, curtindo aí com a família também, levando a família para dar os passeios. Tinha muitas vezes que eu saía, ia para algum lugar, assim, eu sozinho, ia para uma praia, ou tipo, igual uma vez eu fui lá para Cable Bay. Aí eu fiquei lá olhando, cheguei lá, fiquei 5 minutos. Falei, tá muito chato isso aqui, cara. Aí eu ficava imaginando as crianças lá também, minha esposa lá também. Vou embora para casa. Dava aquela, tipo, nostalgia. Não era uma nostalgia porque eu não tinha vivido aquilo, mas era uma vontade de estar com eles juntos também e eles não estarem. Era complicado. Sim, assim. Não, mas vai dar tudo certo. Vamos ter Vai. confiança que vai dar tudo Tu certo. tem Instagram? Tem Instagram. Então, fala seu Instagram aí que a pessoa já vai ficar ciente aí do Instagram aí no vídeo. Meu Instagram é Márcia, nem tô olhando aqui porque eu mudei coisa. Então, É Márcia Araújo. Ih, mas é porque o Instagram mais é de viagens, tá, então depois entendeu? você me manda aí que eu boto na edição do vídeo lá e tá tudo certo. Tá bom, meu amigo. Poxa, obrigada aí pela Eu que atenção agradeço. e espero que dê tudo certo aí no seu blog. Já tá Que dando, ajude já as tá dando. pessoas, tá bom? Já tá dando. Se cuida aí, tá bom? Fica Valeu. com Deus. Vocês Abração. todos. Tchau, tchau. Beijo, tchau, Um tchau. ótimo dia aí. Obrigada pra você. Boa noite. Valeu.